Alô, comunidade, começa agora o ICL Urgente, dia 19 de março de 2026. A gente traz as principais informações do Brasil e do mundo, com informação, com análise a quente e atualização das notícias. Quem segue com a gente mais uma vez lá na redação do ICL é o Bruno Concílio. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde para todo mundo que está nos assistindo nos canais Instituto Conhecimento Liberta e Eduardo Moreira no YouTube. E muito boa tarde para você que está nos ouvindo nas rádios ao redor de todo o Brasil. Não esquece de dar like na nossa transmissão, se inscrever e comentar da onde que você está assistindo, Rodrigo, que eu estou de olho no chat. Vamos nessa. É isso. Boa tarde para você que mora nesse país em que finalmente o ex-presidente do Banco Central, Campos Neto, parece que vai virar alvo das investigações sobre esse escândalo do Banco Master. Então a CPMI decidiu convocar o Campos Neto, convidar, chamar para prestar depoimento o ex-presidente do Banco Central, hoje executivo de um banco privado, o Nubank. O Campos Neto vai ter que encarar ali os parlamentares ou fugir. Também pode optar por fugir, que não seria de se espantar muito. Se fugir, se disser assim, não vou depor, não vou conversar, aí vai passar o recibo de que participou da falcatrua que levou à quebra desse banco, gerando um prejuízo multibilionário para muita gente, Brasil afora. Então anote aí, Campos Neto deve ir à CPMI, para prestar depoimento no Congresso, e aí muita coisa pode vir à tona, né? Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Vamos começar aqui por movimentação importante no mundo da economia e da política. Atenção, hein? Fernando Haddad anunciou hoje que vai deixar o Ministério da Fazenda. Então ele está deixando a partir de hoje. O comunicado aconteceu durante a abertura da 17ª Caravana Federativa em São Paulo, ao lado do presidente Lula. Vamos ver o que disse o Haddad nesse evento em São Paulo. Ontem eu tive felicidade de visitar Câmara e Senado, Alcolumbre e Mota, os dois presidentes, para agradecer o empenho que foi feito pelo Congresso para aprovar medidas econômicas necessárias para trazer o Brasil até aqui. Sem o Pacto Federativo ter sido recuperado, nós não teríamos chegado até aqui. O Fernando Haddad está entregando um país com as contas arrumadas, com a inflação sob controle, crescimento econômico de razoável para bom, desemprego baixo, e duas propostas vitoriosas e importantes. Reforma tributária para que o rico pague mais imposto e para aqueles que ganham até R$5 mil não paguem imposto de renda. Esse o legado de Fernando Haddad no Ministério da Fazenda nesses 3 anos, quase 3 anos e meio, à frente do Ministério da Fazenda de Lula. Bruno Concílio tem outras informações sobre isso. Bruno. É isso, Rodrigo. Uma novidade agora. O presidente Lula confirmou que escolheu Dário Durigan para a vaga de Haddad. O Durigan é o secretário executivo do Ministério da Fazenda e ocupava a cadeira de número 2 da pasta desde junho de 2023. O Lula disse o seguinte no evento: o Dário será o substituto do Haddad no Ministério da Fazenda. Olhem bem para a cara dele, que é ele que vocês vão cobrar por muitas coisas. Além da saída do Ministério da Fazenda, há a expectativa de que Haddad confirme ainda hoje a pré-candidatura ao governo de São Paulo. O anúncio deve ocorrer num evento do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, previsto para hoje às 19h, Rodrigo. Então o Haddad sai do Ministério e se lança pré-candidato ao governo de São Paulo, vai se lançar lá onde Lula começou a vida política, como presidente do Sindicato dos Metalúrgicos no ABC Paulista, e também onde Lula retomou a vida política depois de ser libertado da prisão lá de Curitiba. A primeira entrevista coletiva na qual eu estive foi dentro do sindicato. Então é um local bastante simbólico para os apoiadores de Lula, o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, e é lá que Haddad deve anunciar sua disposição de concorrer ao governo de São Paulo, cumprindo uma tarefa difícil, porque o Tarcísio de Freitas, bolsonarista, é favorito para a reeleição. Mas o Haddad tem a missão de conseguir uma votação forte, 40%, 45% dos votos, ajudando a puxar os votos também do Lula no estado de São Paulo, o estado mais populoso do Brasil. O Haddad tem essa tarefa e de fazer o debate e tentar ganhar, claro. É uma candidatura que tem condições de ganhar um ministro da Fazenda com o currículo e a capacidade do Haddad. Mas cumpre uma função fundamental também na estratégia nacional de puxar votos para o Lula. Mesmo que perca em São Paulo, não pode perder de muito. Essa que é a estratégia, o cálculo do PT, já que Lula deve ganhar no Nordeste, como aconteceu nas últimas
campanhas por uma margem relativamente grande. Então precisa, né, equilibrar esse jogo também aqui em São Paulo. Bom, vamos para as atualizações do caso Master, né? 41 milhões de reais para a Igreja da Lagoinha. Você já ouviu falar na Igreja da Lagoinha? Quem não é de Minas Gerais talvez não conheça tão bem. Lá em Minas é uma igreja importante. Vários políticos da direita, bolsonaristas, Nicolas Ferreira e outros frequentaram ou frequentam a igreja dirigida pelo pastor, né, por assim dizer, André Valadão. Mas olha só, o empresário e presidiário Fabiano Zettel, cunhado do Daniel Vorcaro do Banco Master, fez 54 transferências para a igreja, totalizando 40 milhões de reais para uma unidade específica da Igreja da Lagoinha, a unidade do Belvedere, localizada na região nobre de Belo Horizonte. Está aí a fotografia do local onde acontecem os cultos, a Igreja do Escândalo. E com isso não estamos acusando, claro, os fiéis e tal. Muita gente acredita, vai lá porque de boa fé, né? Literalmente, participar dos cultos. Mas a direção da igreja tem que explicar. O braço direito operacional do Vorcaro é esse Fabiano Zettel, que é cunhado do Vorcaro, e despejou dinheiro na Igreja da Lagoinha, dinheiro vindo do Banco Master, que está envolvido no maior escândalo financeiro da história do Brasil. Bruno Concílio tem outras informações. Rodrigo, os repasses aconteceram entre outubro de 2024 e janeiro deste ano. E as informações estão no extrato bancário do Zettel enviado à CPMI do INSS. O primeiro envio de 2 milhões de reais foi feito somente um mês depois da igreja abrir oficialmente, em 10 de setembro de 2024. O cunhado de Vorcaro aparece no cadastro da Receita Federal como presidente da instituição, que inclusive encerrou suas atividades neste domingo e apagou todos os seus perfis das redes sociais. Era na Lagoinha que o Zettel era pastor voluntário, até ser afastado em novembro do ano passado após a deflagração da Operação Compliance Zero contra o Banco Master. Em nota, a Lagoinha disse que não tem conhecimento das transações mencionadas e que cada igreja local possui autonomia administrativa, jurídica e financeira com gestão própria de seus recursos. Tem que investigar sim, viu, Bruno? A igreja como um todo. O Nicolas viajou em avião ligado ao André Valadão, em avião ligado ao Vorcaro, o Nicolas Ferreira, né, deputado lá de Minas Gerais. E principalmente esse Zettel, Fabiano Zettel, pastor da igreja e ao mesmo tempo braço direito do Vorcaro, integrante daquele grupo chamado A Turma, em que eles combinavam operações de arapongagem, de ficar ali vasculhando ilegalmente sistemas judiciários, de intimidação contra jornalistas e qualquer um que se colocasse no caminho do Daniel Vorcaro. Ou seja, um pastor que agia na base dos malfeitos, para dizer o mínimo, da criminalidade, tinha um pé na criminalidade. E está preso. Então é a Igreja do Escândalo, como está aí na nossa manchete, e agora a ligação financeira entre o Grupo Master e o Grupo André Valadão. A gente pode chamar assim, grupo, que é quase um empreendimento empresarial. Esta igreja do André Valadão lá em Belo Horizonte. Bom, quem está por fora dessa história, é bom prestar atenção nisso. A Lagoinha está envolvida até o pescoço com uma boa parte do legislativo brasileiro, em especial os que vêm lá de Minas Gerais, né? Não é à toa que o ministro do STF, Flávio Dino, cobrou hoje explicações do presidente da CPMI, do INSS, senador Carlos Viana, que é lá de Minas Gerais, inclusive foi jornalista, fazia programa policial de fim de tarde na TV Record. Conheci lá dentro da TV Record o Carlos Viana, no estúdio da Record, aí virou senador. Mas o Flávio Dino está cobrando o senador sobre os repasses de recursos públicos para a Igreja da Lagoinha. Recursos públicos feitos pelo Carlos Viana. A gente já trouxe aqui essa semana no ICL Urgente. O senador, esse aí, destinou ao menos 3.600.000 reais em emendas PIX. Aquelas emendas, aquela festa das emendas que o Flávio Dino está tentando enfrentar. Esse senador aí, que preside a CPMI, ele mandou dinheiro para a Fundação Oasis, que por sua vez é vinculada diretamente à Igreja Batista da Lagoinha. O próprio senador admitiu o envio do dinheiro.
Nesse caso, não seria ilegal, mas mostra como ele se liga de maneira orgânica com uma igreja que está no olho do furacão de um escândalo financeiro. O Flávio Dino determina envio de ofício ao senador Carlos Viana, bem como intimação do Senado Federal, por intermédio do seu advogado-geral, para que se manifestem acerca dos fatos reportados. A medida não só atinge o parlamentar, mas a própria estrutura institucional do Senado. Então, eu falei, mas não tem nada de ilegal. O Flávio Dino está suspeitando que possa ter, sim, algo de ilegal nesse desvio de dinheiro. O ministro menciona possível desvio de finalidade. Emenda é para atender projetos sociais, e nesse caso foi para atender uma igreja com a qual o senador tinha ligações? Como é que é isso? Então, Flávio Dino está cobrando que esse senador aí se explique. O problema nisso tudo é que Carlos Viana gosta de comprar briga, às vezes com quem não deve, né? O presidente da CPMI rebateu hoje, aí já estamos mudando de assunto, né? Ele rebateu hoje o posicionamento da Polícia Federal em relação aos dados armazenados dos celulares do Vorcaro. Espera aí, vamos organizar essa informação então. Saímos do caso Lagoinha e vamos para o caso do celular do Vorcaro. O que acontece? Os dados do celular estavam guardados lá na CPMI. E o Mendonça, né, o STF, deu ordem para tirar os dados de lá e devolver para a Polícia Federal. O senador aí resolveu comprar briga com a Polícia Federal. Bruno, explica para a gente como é que isso aconteceu. Rodrigo, para o presidente da CPMI e do INSS é tudo ou nada. A história é o seguinte, como você falou, ontem a Polícia Federal alertou o Supremo que arquivos apagados por ordem do ministro André Mendonça foram reinseridos no ambiente do Senado após solicitação da presidência da CPMI à empresa Apple. Esse procedimento gerou um alerta sobre a integridade das provas, já que o novo acesso aconteceu fora da cadeia de custódia da polícia. Mas na manhã de hoje, antes do início da sessão, o Viana rebateu a PF, afirmando que a medida partiu da decisão direta da própria CPMI e que, como presidente da comissão, ele tem respaldo constitucional para requisitar esses dados. Olha só o que ele disse, Rodrigo, abre aspas, a PF não é superior à CPI em nada. A CPI tem, constitucionalmente, a liberdade de pedir documentos e guardar documentos em sigilo. Os dados foram retomados em uma decisão legítima da minha parte, em requisição ao provedor do telefone, Rodrigo. A impressão que ficou é que ele aplicou um drible aí, né, na Polícia Federal. O pessoal dizia antigamente, deu o drible da vaca na Polícia Federal, jogou a bola de um lado e pegou do outro, né? Para a PF, a sensação que ficou foi essa, que o Viana deu um drible ao ter pedido para a Apple os arquivos do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, que haviam sido excluídos pela polícia. No material que foi excluído pela equipe de investigação e agora baixado novamente a mando do Viana, do Carlos Viana, que não é meu parente, tá? Havia imagens íntimas de Vorcaro, da sua namorada e de alguns parlamentares. Essa aí é a preocupação de muita gente também. Vamos seguir acompanhando. Esse senador está querendo arrumar encrenca. Mandou dinheiro para a igreja, não soube explicar para que mandou dinheiro para uma igreja que está enrolada no escândalo, agora quer enfrentar a Polícia Federal, dar uma de valentão. Vamos aguardar o que vai sobrar para ele. Já já a gente vai ver. Bom, a CPMI do INSS virou um holofote gigante no Congresso para um personagem que até agora estava sendo poupado no noticiário e nas próprias investigações. A comissão aprovou hoje o convite para o ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, prestar depoimento. Até agora ele estava sendo, deixa de lado. Roberto Campos Neto, vamos convocar a namorada do Vorcaro, vamos convocar não sei quem, mas o Campos Neto, que era o presidente, na época em que o Master foi liberado para operar, na época em que fez as maiores barbaridades e ninguém tomou conta, ao contrário, 2 diretores do Banco Central da época desse sujeito aqui, Roberto Campos Neto, 2 diretores estão sob investigação, até com tornozeleira eletrônica, porque entregavam as informações de bandeja para o Banco Master. Quer dizer, o Banco Central, em vez de fiscalizar, estava atuando como um facilitador para a tramóia. Mas não se sabe, será que ele tem responsabilidade direta? Vamos investigar. A Polícia Federal, por enquanto, estava poupando. Agora ele tem esse convite para ir falar lá na CPMI. Também autorizou o compartilhamento de dados sigilosos
com a CPI do crime organizado, com foco em informações relacionadas a Fabiano Zettel, cunhado de Vorcaro. A CPMI também convidou o atual presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, que foi quem estourou o caso e mandou liquidar o Banco Central, mandou liquidar o Banco Master. Quem mandou liquidar o Banco Central quase foi o Campos Neto. O Galípolo é que fez o papel certo, né? Tem uma irregularidade, vamos investigar, e mandou liquidar o Banco do Vorcaro, né? Integrantes da CPMI, principalmente Carlos Viana, tentam garantir a prorrogação do colegiado por meio de uma decisão do STF, né? Porque a CPMI está para acabar agora no fim de março. E eles estão querendo ainda ver se ficam mais 60 dias. E tem muita coisa para puxar e para investigar mesmo. Mas é a primeira vez que o Campos Neto entra no noticiário como investigado ou, nesse caso, ainda convidado para prestar depoimento. Mas, indiretamente, é um suspeito nesse caso. Pelo menos deveria ser considerado assim, porque foi na gestão dele que tudo aconteceu. Bom, tem uma outra CPI também chamando muita atenção, e quem vai trazer informações sobre isso é o Bruno Consilio, porque tem ministro do Supremo preocupado em proteger colega, né, Bruno? Isso ficou claro de novo essa semana, é isso? Rodrigo, isso ficou um pouco mais claro hoje, porque o ministro do Supremo, Gilmar Mendes, anulou a quebra de sigilo aprovada pela CPI do crime organizado para investigar o fundo de investimentos Arlim, que fez negócio com a empresa do ministro Dias Toffoli, também do Supremo. Mas vamos lembrar que essa não é a primeira vez que o Gilmar Mendes faz isso. Em fevereiro, o magistrado já havia barrado a quebra de sigilo da empresa Meredith Participações, da qual Toffoli revelou ser sócio. Agora, segundo Gilmar Mendes, essa decisão deve se estender ao pedido feito pelo Arlim pelos mesmos motivos expostos, Rodrigo. Então o Gilmar Mendes puxando o freio de mão e falando, não vão investigar. Outra figura do Centrão, que é importante nessa CPMI aí, é o relator, né? O senador Alessandro Vieira, que criticou a decisão do ministro Gilmar Mendes. Deixa eu virar para cá para a gente colocar no telão o que disse o senador Alessandro Vieira sobre a decisão do Gilmar. O ministro Gilmar Mendes, usando o mesmo processo que ressuscitou para sequestrar uma relatoria e firmar um muro de proteção para o colega Toffoli, agora anulou a quebra do sigilo do fundo Arlim, operado pela organização criminosa Banco Master, para fazer pagamentos a terceiros. O objetivo expresso de travar investigações e garantir impunidade de poderosos. Para contemplar seus interesses, não tem nenhum constrangimento em rasgar a Constituição e atropelar outro poder da República. Então, gente, nós temos aí um senador, Carlos Viana de Minas, batendo pesado, batendo de frente com a Polícia Federal, e o senador Alessandro Vieira de Sergipe batendo de frente com o Gilmar Mendes. Está um clima pesado nos bastidores do poder lá em Brasília, por causa dessas investigações em que uma parte quer avançar, outra parte quer proteger alguns atores, né? Então você veja, o Supremo tenta, né, defender os seus ministros. De outro lado, essa turma aí do Centrão quer proteger Campos Neto, o próprio Alcolumbre, no caso da investigação do Master. Então, são muitos poderes em choque. O ideal é que eles entrem em choque e tudo venha à tona para que possa ser investigado e eles possam ser punidos, quem tiver que pagar, né? Bom, falando em quem tem que ser punido, mas está querendo virar governador, a volta dos que não foram, né? O PL, Partido Liberal, decidiu romper com o partido PSD do Kassab e do Ratinho e apoiar a candidatura do senador Sérgio Moro ao governo do Paraná. Olha só. A medida busca criar um palanque eleitoral no estado para a campanha de Flávio Bolsonaro. Então, o PL chama o Moro de volta para o seu lado e o Moro vai ser o palanque oficial do Flávio Bolsonaro no Paraná. Segundo o presidente do PL, Moro vai se reunir com a Federação União Brasil e PP para definir a questão partidária, porque ele até agora é filiado à União Brasil, né, o Moro. Então ele vai sair do União Brasil e vai se filiar ao PL? Parece que sim, é o caminho mais provável. Vale a gente lembrar a trajetória de idas e vindas do Sérgio Moro, né? Prendeu o Lula sem provas para favorecer a eleição do Jair Bolsonaro. Ganhou de presente, por atuar como um juiz fora da lei, ganhou de presente o cargo de ministro da Justiça. Depois, como ministro, saiu brigado com o Bolsonaro, dizendo que o Bolsonaro tentou intervir na Polícia Federal para proteger o Flávio Bolsonaro na investigação das rachadinhas lá do Rio de Janeiro.
Lembra? O Sérgio Moro saiu e falou, estão tentando interferir na polícia, eu sou o ministro da Justiça, não aceito. Brigou com a família Bolsonaro. Né? O senador já foi chamado pelos Bolsonaro de traíra, sem caráter, mentiroso, deslavado. E ele devolveu dizendo que o Bolsonaro era uma espécie de ditador. Eu acho que nessa aí todos eles têm razão. E agora vão estar todos juntos de novo. O Sérgio Moro já tinha se reaproximado do Bolsonaro na campanha de 2022. Virou uma espécie de carregador das malas do Bolsonaro, né? Ajudando a fazer a campanha contra o Lula. Então é um homem que vive aí nesse zigue-zague, está bem nas pesquisas no Paraná, porque o Paraná tem uma maioria de direita lavajatista que vai apoiar o Sérgio Moro. Ele ainda tem contas a acertar com a Justiça, mas vai pavimentando o caminho para o governo do Paraná na base dessa aliança com aqueles que já o chamaram de mentiroso, traíra e sem caráter. Essa parceria, a volta do traíra, então a gente podia dizer, né? É a volta do traíra Sérgio Moro para perto da família Bolsonaro. Falando nele, o ex-presidente Jair Bolsonaro manteve boa evolução clínica e laboratorial nas últimas 24 horas, de acordo com a última nota do Hospital DF Star, lá de Brasília. O Bolsonaro está internado desde a última sexta-feira, dia 13, para tratar uma pneumonia bacteriana. Ele passou mal na Papudinha, onde cumpre pena pela trama golpista. Segundo a equipe médica, Bolsonaro segue tomando antibióticos, está sob fisioterapia motora e respiratória e deve deixar a UTI até o fim da semana. Os aliados seguem tentando a todo custo transferir Jair Bolsonaro para uma prisão domiciliar e o Bruno tem atualizações também sobre isso. Bruno, com você. Rodrigo, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, vai se reunir hoje com 4 ministros do STF e pretende reforçar o pedido de prisão domiciliar para o Bolsonaro. O Tarcísio tem agenda com os ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Gilmar Mendes e o presidente do tribunal, Edson Fachin. As reuniões estão oficialmente marcadas para tratar sobre as ações que discutem a constitucionalidade da privatização da Sabesp, que aconteceu em dezembro de 2023. Os processos estão sob a relatoria do ministro Cristiano Zanin e vão ser julgados amanhã em plenário virtual. Então é isso, né? O Bruno oficialmente vai lá tratar da Sabesp, que ele privatizou, o Tarcísio. Mas, na verdade, vai bater um papo com os ministros para ver se ajudam a colocar o Jair na prisão domiciliar, que é o grande conluio aí envolvendo a elite brasileira. Então, tem editorial do Estadão, editorial do Globo, dizendo põe o Bolsonaro na domiciliar, coitadinho. Para que isso? Porque daí você agrada a família, o Flávio vira o candidato da elite paulista, do pessoal da Globo, do dinheiro, né? E do pessoal do mercado financeiro. E o Tarcísio participa disso tudo, ajudando, dando um empurrãozinho para o Jair ir para a prisão domiciliar. Ele que está aí dizendo que se não for, vai morrer. Né? Então, os ministros ficam sob pressão, né? Bom, Flávio Bolsonaro também está apostando todas as cartas na prisão domiciliar. Inclusive, ele se reuniu com o Alexandre de Moraes, o próprio Flávio. A conversa foi na terça-feira, intermediada pelo ministro do Tribunal de Contas, o Jorge Oliveira, que já foi indicado para o Tribunal de Contas pelo próprio Jair Bolsonaro. A conversa entre Moraes e Flávio durou cerca de 20 minutos, contou também com a presença do advogado Paulo Cunha Bueno, que atua na defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Moraes relatou a aliados que a conversa foi amena entre ele e Flávio. Vai se desenhando um acordão aí nos bastidores, é o que a gente percebe. Vamos ver. Uma ex-assessora do senador Flávio Bolsonaro foi denunciada pelo Ministério Público do Rio. Não é qualquer ex-assessora, vou explicar aqui para vocês, hein? Por participar de lavagem de dinheiro. Ela é a Raimunda Veras Magalhães. Foi assessora de 2016 a 2018 do Flávio, tá aí na tela, assessora, lá na Alerj, Assembleia Legislativa. Ela é acusada de participar do esquema do filho dela. Bom, mas quem é o filho dessa ex-assessora? Ninguém mais, ninguém menos do que o miliciano Adriano da Nóbrega, morto em 2022. Olha a ligação direta, né? A gente já sabia, estamos só relembrando, Bruno, entre Flávio Bolsonaro, que empregou a mãe do miliciano Adriano da Nóbrega como sua assessora e agora ela é denunciada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. Rodrigo, de acordo com a denúncia, Raimunda Veras Magalhães integrou uma rede de pessoas e empresas usada para receber, movimentar e ocultar valores do jogo do bicho. Segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro, o Adriano da Nóbrega controlava pontos de jogo do bicho em Copacabana em associação com o bicheiro Bernardo Belo.
Ao todo, 19 pessoas foram denunciadas, entre elas o deputado federal Rogério Teixeira Júnior, mais conhecido como Juninho do Pneu, do União Brasil do Rio de Janeiro. Não é a primeira vez que a Raimunda está envolvida em escândalos, ela também foi denunciada no esquema das rachadinhas, que eu citei agora há pouco, né? Atribuído esse esquema ao Flávio pelo MP no período em que ele esteve na Alerj. O caso acabou sendo arquivado depois de anulação de provas pelo STJ. Mas a ligação entre o Flávio e os milicianos está aí, está evidente. Vai ser um candidato a presidente dos milicianos do Rio de Janeiro. Só para a gente relembrar, né? Bom, uma deputada estadual de São Paulo que carrega o nome de Bolsonaro, apesar de não ser da família, está sendo acusada aqui de 2 crimes na tribuna lá da Assembleia Legislativa de São Paulo. Outros deputados estaduais paulistas entraram com uma representação no Conselho de Ética contra essa parlamentar chamada Fabiana Bolsonaro. Ela simplesmente se pintou o rosto de marrom durante um discurso lá na tribuna oficial. Uma encenação grotesca, que segundo ela, era para argumentar contra a Erika Hilton. Então era para ela fazer um discurso, eu estou me maquiando, a lógica dela não interessa. Ela fez um discurso transfóbico e ao mesmo tempo racista. Então foi um combo de crimes. Transfobia e racismo ao mesmo tempo. Está sendo denunciada por isso, vai ter que responder. Ela praticou o que se chama de blackface, uma prática considerada racista por remeter a estereótipos históricos usados para ofender a população afrodescendente no Brasil. Os parlamentares afirmam que a conduta também é discriminatória e é transfóbica e que ultrapassa os limites da liberdade de expressão. Está aí o pedido para investigar essa deputada picareta que está tentando ganhar espaço entre os extremistas de São Paulo. O ministro Alexandre de Moraes abriu um novo prazo para que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre o inquérito das joias sauditas, mais especificamente sobre a participação do advogado Frederico Assef, que outro dia, Juliana, a nossa repórter da Alpiva, ajuda a Alpiva, trouxe a informação de que ele está sendo acusado de tentar violentar uma mulher na cidade de Atibaia. Mas aqui a PGR tinha solicitado arquivamento do caso, alegando que não existe uma lei clara sobre com quem deve ficar o presente que o chefe da União recebe. Depois que a PGR se manifestar sobre a participação de Assef, o caso vai voltar para o gabinete do ministro, que vai dar a última palavra. Bruno, por que essa decisão agora relativa ao Assef, hein? Rodrigo, segundo a Polícia Federal, o advogado Frederico Assef participou da operação de resgate do kits de joia que tinham sido vendidos em leilões nos Estados Unidos. Essa tal operação aconteceu depois que o Tribunal de Contas da União determinou a devolução dos objetos ao acervo da Presidência da República. De acordo com a investigação da polícia, o advogado teria recomprado um relógio da marca Rolex, vendido pelo tenente-coronel Mauro Cid. Na ocasião, o Assef foi até a Flórida, nos Estados Unidos, para recomprar o relógio. Agora, o mais curioso dessa história é que em um áudio de desabafo para a namorada, o Assef contou que teve que se esconder atrás de um poste para não ser identificado por bolsonaristas e, consequentemente, não ter essa operação resgate descoberta. Agora, o recibo mostra que o Assef pagou $49 mil para comprar de volta o Rolex. Ele alega ter usado recursos próprios, Rodrigo. Que desespero que eles estavam para pegar esse relógio de volta, porque achavam que ia ter realmente um processo em relação a isso contra o chefe deles, né? O Jair Bolsonaro. Bruno, eu queria te agradecer mais uma vez pela participação. Talvez as pessoas tenham notado que a Laura Couto está por aí, né, nos ajudando já aí na redação, e logo, logo estará de volta também, né, no ar, com a transmissão das notícias. Mas você, mais uma vez, cumpre muito bem esse papel aí, Bruno. Obrigado. Obrigado, Rodrigo. Até mais. Até mais. Pessoal, daqui a pouco vem aí o N2, mas antes eu tenho um recado aqui para vocês. Eu queria dizer que o ICL depende muito de você que nos acompanha, você se inscrever no nosso canal. Então, às vezes você está aqui nos assistindo e ainda não é inscrito. Se inscreva, é fácil, você vai lá no YouTube e faz a inscrição e com isso aumenta a base de inscritos, isso torna mais relevantes ainda os nossos vídeos que circulam na internet. Segundo lugar, deixa o like. O like não é só uma gracinha ali, o joinha. Quanto mais like numa transmissão, o algoritmo entende que é uma transmissão relevante, que muita gente gostou e vai distribuir esse vídeo para mais gente. Então, se inscreva,
deixa o like na nossa transmissão, a equipe do jornalismo aqui do ICL agradece. Vem aí o N2, daqui a pouco eu tô por lá, o ICL Urgente volta amanhã. Obrigado, gente. Você pode ir para qualquer país e fazer qualquer tipo de documentário. Eu não hago apologia da pobreza, hago apologia da sobriedade. Agora, eu disse, vem, eu desafiei, vem aqui, para ver se eu tenho renda ou não. Para quem ainda não entendeu, isto é uma guerra de narrativas. E nos campos de batalha, as máquinas de moer reputações estão sempre à espreita. Pouco interessa os meios, interessam apenas os fins. E os fins são muito lucrativos nesta indústria. Veja a importância da resiliência dos colegas que nunca abandonaram esse caso. Então não adianta vocês fazerem campanha contra mim, porque eu vou continuar fazendo meu trabalho como jornalista como eu sempre fiz. E a relação fraterna com as pessoas não entra no PIB. Você tem as condições que você precisa para viver numa comunidade onde um não depende de explorar o outro. Eu sei que eu não vou ver a colheita, mas faço questão de morrer semente. Eu disse uma coisa que eu repito: a morte vai me encontrar lutando. Acho que a gente escolheu bem as pessoas que trabalham com a gente.